é o momento de você celebrar uma virada sobrenatural. Eu gostaria que você desse uma olhada no índice da revista. Vai lá para o início, onde está escrito lá o sumário, né? Lição 1. Dá uma olhadinha lá, por favor. Voltaram? Todos voltaram? Eu acho que nem todos voltaram, mas tudo bem. A lição 1 diz assim, o Evangelho, Marcos e o Evangelho. A lição 2 fala assim, o coração de servo. Coração de servo. A lição 3 fala assim, particularidade do servo. 4, o servo que age com excelência. 5, o servo e as multidões. 6, autoridade do servo. 7, a fé no servo. 8, o mestre por excelência que se fez servo. 9, o servo revela. 10, a manifestação pública do servo. 11, o sermão profético, o servo revela o futuro, servo. 12, sofrimento do servo. 13, o servo ordena a pregação do evangelho. Observaram que da lição 1 à 13ª está falando de um Jesus servo. Outra pergunta, será que existe alguém que sobe à tribuna para pregar a palavra ou ensinar sem estar nervoso? Existe, Robson? Existe? Acho que não existe. Só se ele for muito doido, né? Hã? Só o servo. Mas acho que, às vezes, uma boa palavra, Júlio, mas eu acho que nem o servo, porque ele se preocupa tanto com o ouvinte que ele acaba ficando nervoso. Mas vamos lá. Filhos, por que eu fiz essa observação? Porque Jesus, os 3 ofícios de Jesus, é profeta, sacerdote e rei. Profeta, sacerdote e rei. Mas observa, profeta, servo, sacerdote, servo e rei. E rei, servo. Em lugar nenhum, amados, da Bíblia, você encontra Jesus Cristo, eu vou usar um linguajar nosso, tirando onda de sacerdote, de profeta, digo. Em nenhum lugar da Bíblia você encontra Jesus Cristo ou sacerdote tirando onda por ser sacerdote. E muito menos como rei. Então, eu compreendo, evangelista Dalmi, que a ideia do comentarista desse trimestre é mostrar para a igreja que nós, os servos, devemos nos dobrar diante do servo Jesus Cristo. Adorar unicamente ao servo chamado Jesus Cristo. Botou um negócio legal lá, né? Muito bom. Se eu soubesse ensinar assim, eu fazia assim, mas não sei. Então, filhos, a ideia do comentarista é mostrar Jesus, o servo, que eu vou repetir, que é profeta, sacerdote e rei, mas é servo. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá dar uma olhadinha aqui. Tópico 1. Preste atenção, por favor. Diz assim, ó. Podemos aprender com Jesus que a autoridade é o direito. Preste atenção, por favor. Podemos aprender com Jesus que a autoridade é o direito e o poder de dar ordem e se fazer obedecer. Em geral, esta alusão se faz a pessoas que administram ou que desempenham uma liderança,
neste sentido, a presente lição objetiva demonstrar que Jesus Cristo possuía autoridade não apenas diante dos demônios, como também sobre a natureza e as enfermidades. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Dado autoridade no céu e na terra, a quem? Ao servo. Ao servo chamado Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, por favor. Nós estamos ainda nessa introdução. No livro de Marcos, para nós termos uma ideia da lição que é hoje, no capítulo de número 10, o capítulo de número 10 de Marcos, aqui trata de um pedido de Tiago e João. Nós não vamos detalhar isso para ganharmos tempo. Mas quando chega lá no verso de número 42, o 41 diz assim, ó, quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João, porque eles haviam pedido para que o Senhor os colocasse ao seu lado no trono, tal. Aí Jesus respondeu para eles algumas coisas, e inclusive a partir dos versos 42. Preste atenção, diz assim, ó. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Aqui Jesus Cristo está fazendo uma alusão às autoridades no mundo secular, que eles são senhores, que eles são patrões, que eles são seus donos, seus senhores. Aí escuta bem, o verso 43... ele diz assim, não será assim entre ou com vocês. Ó, falando do crente. Não será assim com vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser o quê? Deverá ser o quê? Servo. Então, por que eu subo à tribuna, muitas das vezes, querendo ser melhor do que vocês? Ó, isso aqui é conselho de Jesus Cristo. Ensinamento dele. Não é ensinamento mero de alguém que achou interessante falar, ou seja, demonstrar talvez uma simplicidade, uma humildade, e quis demonstrar isso para a igreja, para o povo. Jesus falou assim, vocês não serão dominantes das nações, não serão dominantes dos povos, vocês não exercerão o poder de humilhar as pessoas. É isso que está dizendo aqui, ó. Diz assim, ó, o 43, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Eu sei que vocês conhecem muita autoridade, muita autoridade no sentido eclesiástico. E se vocês fossem analisar essa questão, qual seria o percentual de 0 a 10 que vocês dariam para os líderes que vocês conhecem? Filho, observa uma coisa. O servo, ele obedece. O servo, ele cumpre os seus deveres. O servo, ele está sempre atento às ordens dos seus senhores. Mas quando há um senhor guiado pelo Espírito de Deus,
ambos se sentem servos. Muda nada. Quando os dois são do Senhor e estão no Senhor, se sentem servos. Um depende do outro. Quer ver uma coisa? Eu estou nesse texto aqui ainda, e esse texto não está fora da lição, apesar, ponto. Quando nós compreendemos que o servo, que é o pastor, que é o líder, ele depende daquele que está sob a sua autoridade, isso quer dizer, fala de transparência, de crescimento. Fala de transparência. Eu preciso compreender como pastor, imagina que eu sou o pastor da igreja, que eu preciso compreender como pastor, como servo de vocês, como servo de Deus, e que eu dependo de vocês. Essa é a ideia da lição. Mostrar o profeta, chamado Jesus, o sacerdote, o rei, mostrar como servo, para que possamos fazer o quê? Segui-lo, as suas orientações, e não tomar a autoridade, o poder de uma tribuna para governar com mão de ferro. Essa é a ideia da lição. Aí o 4:44 diz assim, e quem quiser ser o primeiro, deverá... E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos, na minha versão. Deverá ser escravo de todos, que no caso é servo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é a ideia da lição, apesar desse texto não estar nessa lição. Não sei por que não está, mas tudo bem. Vou questionar isso não, porque não fui eu o comentarista. Vou repetir, ele diz assim, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele diz assim, ele disse assim, eu troco a minha posição de profeta, eu troco a minha posição de sacerdote, eu troco a minha posição de rei por vocês, para salvar vocês, para cuidar de vocês, para amar vocês, para abraçar vocês, para lutar por vocês. Se tiver que subir o poste, agarrar no fio de alta tensão, eu estou preparado para fazer isso por vocês. É o papel do servo. É o papel do servo. E por último, dá a vida. Dá a vida. O que o servo fez por nós? Eu quero ouvir. O que o servo chamado Jesus fez por nós? O que o servo chamado Jesus deu por nós? A vida. A vida. E o que nós daremos por ele? Feliciano Amaral tem um louvor que diz assim, o que faz tu por mim? É como se Jesus estivesse perguntando, o que faz tu por mim? Eu dei a vida por ti, o que faz tu por mim? Perguntando a nós, o que faz tu por mim? O que você faz pelo servo? O que eu faço pelo servo? Sabe aquela mensagem? O pastor nunca nem pregou sobre isso. Eu que tomei eu que plagiei o pastor aqui, uma vez. Ele falava muito, diga não para o pecado. Todo dia diga não para o pecado. Ele nunca pregou, mas nas mensagens dele ele sempre usava... Aí eu plagiei, né? Eu fui e preparei uma mensagem... E o tema da mensagem é, diga não para o pecado, todo dia diga não. Aí eu pergunto para mim, quantas vezes por dia eu disse não para o pecado? Quantas vezes vocês disseram não para o pecado? Quantas vezes? O que fazes tu por mim? Continuando aqui, voltando para a lição. Aí diz assim, autoridade sobre a tempestade. Filhos, escuta. Autoridade sobre a tempestade. Só tem autoridade sobre a tempestade quem é servo.
se não for servo, não tem autoridade sobre tempestade. Aí diz assim, ó. Esse milagre constrói uma abordagem motivadora, revelando-nos de forma admirável a divindade de Jesus. Podemos ver que, ao demonstrar sua autoridade sobre a tempestade, Jesus se revelou como o verdadeiro Filho de Deus. Presta atenção. Demonstrando a sua autoridade sobre a tempestade, Jesus se revelou como o verdadeiro Filho de Deus. Sabe por que ele se revelou como verdadeiro servo de Deus, Filho de Deus? Porque ele é servo. Ele nunca quis tomar a frente do seu Pai. Nunca quis tomar a frente do seu Senhor. Tudo ele fazia em nome do Pai. Tudo ele preparava em nome do Pai. Ele não fazia nada por si próprio. E aí a gente observa, eu sei que aqui tem pessoas que têm mais experiência do que eu no Evangelho, mas a gente passou por alguns momentos muito interessantes. Que a gente ia na igreja, às vezes, e antes de começar e principalmente em festa, evangelista Almir, geralmente acontecia isso em festa, gente, 3 dias de festa, começava-se uma tempestade, trovões, relâmpagos. Alguém lembra disso? Alguém lembra disso? Me ajuda, pelo amor de Deus. Tempestade, relâmpago. Aí o tempo fechava, começava a chover, a gente com um monte de igreja convidada, um monte de preparações, e aí começava o tempo, virava, aí a gente começava a fazer o quê, irmãos? Começava a orar e Deus fazia grandes milagres. Eu já vi acontecer, a chuva passava, criava-se um vento nas nuvens, levava ela para outro lugar e acontecia o milagre. Deus abençoava o culto grandemente. Sabe por quê, amados? Eu costumo dizer que quando nós não conhecíamos nada, nós éramos muito mais santos. Eu não sei se os irmãos concordam comigo. Aí hoje a gente conhece um pouquinho, não é o meu caso, mas eu sei que os irmãos conhecem muito mais do que eu. Aí os irmãos imaginam assim, puxa, faz uma retrospectiva e lembra, rapaz, quando eu orava mais, acontecia mais coisas. Quando eu jejuava mais, acontecia mais coisas. Você se santifica, você se aproxima de Deus, mas quando a gente começa a adquirir alguns conhecimentos, pode ser até isso que não acontece com muitas pessoas, mas acontece com, eu digo assim, repito, vou reformular isso, pode até não acontecer isso com todos, mas eu digo uma coisa para os irmãos, pelo menos 80% das pessoas que aprenderam muito, perderam a santidade. Júlio. Boa. Boa, Júlio, muito bom, é verdade. Aí o que acontece? O que a gente compreende exatamente dentro disso é que, para a gente, antigamente, tudo era pecado. Tudo era pecado. E hoje nós chegamos ao conhecimento que nem tudo que era pecado é pecado hoje. Aí a gente acaba vacilando de forma que aquilo que hoje não é pecado, mas era antes, a gente acaba tornando ele pecado. A gente acaba tornando ele pecado. Então a gente vai perdendo a autoridade sobre a tempestade de um servo. Olha só, filho, se for, o que Jesus falou? Que nós faríamos o quê? Menos milagre do que ele? Mais? Maiores. Ele falou assim, olha, vocês farão maiores milagres do que eu. O servo falando. Aleluias. Aí o que nós estamos fazendo, irmãos? Quantas vezes a gente coloca a mão no enfermo e ele não é curado? Vamos tocar para frente aqui, depois a gente fala sobre isso. Aí diz assim, autoridade sobre o vento. Eu quero dizer para os irmãos que eu vou me deter mais no tópico 1 e 2, tá bom, irmãos? Porque, na verdade, o tópico 3, se os irmãos observaram, ele faz uma conclusão do tópico 1 e do tópico 3. Mas vamos falar no tópico 3 um pouquinho ainda, tá? Autoridade sobre o vento. Aqui os irmãos sabem que está falando do momento em que ele estava orando
E aí os discípulos foram para a água e depois ele apareceu andando sobre a água, tal. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Autoridade sobre o vento. Após ter compaixão e alimentar quase 5.000 homens, após ter compaixão da multidão e alimentar quase 5.000 homens. Eu acho engraçado nessa parte aqui, nesse tópico, que Jesus Cristo, o servo, ele não tirou de quem não tinha para enviar para alguém. Já repararam que os ditos servos hoje não fazem nada na igreja sem o dinheiro nosso? Já repararam? Presta atenção. Após ter compaixão da multidão e alimentar quase 5.000 homens. Eu estive numa igreja uma vez, isso tem alguns anos. Eu não vou citar o nome da igreja. E teve um momento que era o momento da evangelização. Aí falava assim, quem quer evangelizar uma alma? Aí toda a igreja levanta a mão dizendo que quer. Aí eles colocam uma pilha de Bíblia, assim, muitas Bíblias, assim, no altar. E aí quem quer evangelizar vem e bota uma certa quantia de dinheiro ali. Que no caso é pela Bíblia. Ou seja, eu chamo vocês... Quem quer ajudar a dar água a alguém? Aí vocês levantam a mão. Eu quero. Esse copo d'água custa R$10. Aí você vem aqui pensando que você vai levar o copo d'água para dar para alguém. Né? Você vai deixar os R$10 aqui, o copo d'água vai ficar. O copo d'água vai ficar. Aí depois eu, como dito servo, fico falando por aí que eu estou evangelizando. Vocês que ganham almas para o reino... Vocês que alimentam a multidão e quem leva o nome, eu, que é para estar no lugar de servo, mas sou Senhor. Eu mando, eu dou ordens e vocês cumprem. Depois do servo ter compaixão da multidão, ele não saiu tirando de cada dispensa de alguém para fazer. Não, ele fez um milagre. Ele fez um milagre. Porque quando o servo é servo, obediente, ele clama e as janelas do céu se abrem. Quando o servo é servo, que ele clama, a porta de emprego se abre. Quando o servo é servo, o gafanhoto não fica na sua lavoura. Quando o servo é servo, que ele mesmo com o seu vacilo, mas depois reconheceu que é servo e precisa consertar a sua vida, a coisa muda na sua vida. Então, escuta bem, irmãos. Ele diz assim, Marcos registra que Jesus pediu que seus discípulos subissem no barco e fossem ao outro lado. Lá um pouco na frente, ele diz assim, Jesus foi até lá andando em cima da água e ia passar diante deles. Ao avistarem Jesus andando em cima da água, os discípulos pensavam que ele era um fantasma e começaram a gritar. Entretanto, logo Jesus falou com eles, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Marcos relata que Jesus, uma vez mais, demonstra sua autoridade sobre a natureza, pois ao subir no barco com eles, o vento acalmou. Servo, irmãos, acalma a tempestade. Servo acalma vento. Eu me faz lembrar, irmãos, teve um ano aí, eu não lembro qual foi o ano, deu umas tempestades enormes aqui no Rio de Janeiro. E eu estava
Eu estava em casa com meu filho. Irmãos, eu tinha uma cobertura, e aquela cobertura eu saí no quintal. Era um barulho, sabe, terrível, apavorante. O meu filho Moisés era bem... Reuel. Era bem criança, e ele dentro de casa, apavorado, chorando. Quando eu saía assim fora, irmãos, o vento, ele levantava o telhado de uma forma que eu cheguei à conclusão que ele ia arrancar, que o vento ia arrancar. E aí eu entrei, porque eu imaginei que se ele arrancasse o telhado, ele ia cair em cima de mim. E eu fiquei clamando a Deus para não deixar o meu telhado ir embora. Falei, Jesus, segura meu telhado, segura meu telhado, segura meu telhado, Jesus, segura meu telhado. Aí daqui a pouco eu escutei o barulho, porta fechada, daqui a pouco eu escutei o barulho, irmãos, lá no muro do vizinho, lá na frente, assim. Eu falei, Jesus, o meu telhado foi embora agora, segura o dos irmãos, Jesus, que estão precisando de ajuda. Tem gente que não vai ter condição de refazer seu telhado, Jesus, tem misericórdia. E quando eu li essa parte aqui, desse vento, dessa tempestade, me trouxe a memória. Agora escuta bem. Será que eu não era servo a ponto de clamar e a tempestade acalmar? Será que eu era devedor, que Deus não me escutou? Será que faltava alguma coisa em mim para que o Senhor não me escutasse e segurasse o meu telhado? Lembram do tema que o pastor Moisés trouxe nesse mês de oração? Qual foi o livro mesmo? Lembram que Salomão ali falando, Senhor, quando gafanhoto peregrino, quando gafanhoto destruidor, quando ferrugem, quando a traça... Gente, você conhece, quem conhece traça aqui? Todos conhecem traça. O troço é extremamente pequeno, que destrói um paletó, destrói uma calça, destrói um vestido de noiva ou de madrinha de casamento, que é enorme. Filhos, escuta só. Será que dá para nós pararmos para analisar a questão que quando somos servo de verdade do Deus Altíssimo, não tem tempestade, não tem vento, não tem desgraça nenhuma que virá sobre nós, e ainda que se acontecer alguma coisa com o servo, ainda assim, ele glorifica e adora o Senhor, porque tudo serve para o nosso crescimento. E a gente conhece algumas pessoas que sabem que na casa dele está o gafanhoto, que o ferrugem está lá. Eu digo para os irmãos, será que nesse momento, aí eu costumo dizer, irmãos, que isso nos leva para muita coisa, eu costumo dizer que a justiça de Deus está em permitir que as coisas aconteçam. A justiça de Deus está, já falei isso aqui, vou repetir, está dentro disso aqui. A justiça de Deus está em permitir que as coisas aconteçam. Exemplo, imagina que o Robson, ele trabalha com ferro, como é que dá o nome? Serralheiro. Ele já entendeu. Aí o que acontece? Aí o meu telhado foi embora. O Robson está passando por situações difíceis. Precisando de ajuda. Precisando de trabalho, de serviço. Aí Deus permite que o meu telhado vá embora para contratar o Robson, para dar vida a ele, para dar paz a ele, pela sua necessidade. A justiça de Deus está em permitir que as coisas aconteçam. Pneu fura, para quê? Carro quebra, para quê? Telhado vai embora, para quê? Para que alguém sobreviva. Hã? Agora imagina isso que ele acabou de falar que vocês não ouviram, que eu de vez em quando eu costumo falar. Imagina vocês, por exemplo, todo dia na loja, eu entro na loja e antes de abrir a loja a gente ora. É uma loja de material de construção. E se fosse uma funerária? Tinha que ter morte, né?
O que eu ia orar, gente? Me ajuda. Fala para mim. Aí reúne-se eu, a minha esposa e meu filho, damos as mãos lá na funerária. Porque quando eu oro pela loja, eu peço para que Deus abençoe os clientes, para que eles me abençoem, e logo, eu tendo o produto, eu vou abençoá-lo. E se fosse uma funerária, amor, ora você, amor. Aí ela, Jesus, mata uma meia dúzia de Nova Cidade. Aí é demais, né? Aqui não, né? Então, filhos, a justiça de Deus está em permitir que essas coisas aconteçam. Então, precisamos compreender que a tempestade, que ele é autoridade sobre a tempestade, ele é autoridade sobre o vento e ele é autoridade sobre as árvores. Ele é autoridade sobre as árvores. Nos diz assim, autoridade sobre as árvores. No Evangelho de Marcos, dentre os seus muitos escritos, encontra-se o momento em que Jesus amaldiçoou uma figueira. O que devemos nos atentar é que Jesus usa a figueira para demonstrar sua autoridade sobre a natureza. Marcos expõe, preste atenção, por favor. Marcos expõe que o servo, após sua entrada triunfal em Jerusalém. Vocês já leram essa passagem? Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Agora vai para lá. Olha como é que o servo entrou em Jerusalém. Que veio de primeira classe. Preste atenção. Esse servo, a ideia dessa lição é mostrar o Jesus servo e não o Jesus Senhor. E a gente tem muita coisa para falar, mas a gente não pode falar porque nós estamos sendo gravados. Então a gente tem que segurar muita coisa. Mas eu quero que vocês viajem. Então esse servo chamado... Aí vou voltar aqui, Esse profeta, esse sacerdote e esse rei, ele entrou em Jerusalém, a sua entrada triunfal, que foi um carro de última geração no aeroporto buscá-lo, que ele veio de classe, primeira classe, obrigado, primeira classe, e que veio direto para o hotel, 5 estrelas, detalhe, e não pode ser por aqui, tem que ser no mínimo na Barra. Jesus. E aí o que acontece? O culto começa na igreja aqui, ele vai pregar 7 horas e ele manda o motorista buscá-lo lá 8 horas. Para quando ele chegar na igreja, ele entra já a igreja lotada, para que todos o batam palmas, para que ele seja ovacionado. Esse é o Jesus da atualidade. Porque o meu Jesus servo não é assim. Não ensinou isso, não ensinou assim, não fez assim. Ele demonstrou simplicidade, humildade, transparência, demonstrou paz. Aí vai o sacerdote chamado Jesus Cristo, o profeta, o rei, aí manda os seus discípulos, olha, você vai à aldeia tal, e quando você chegar lá vai ter um jegue amarrado, sujo e suado. Alguém já foi buscar cavalo ou jegue aqui na roça? Alguém já foi? Só eu, quer ver? De novo. É por isso que alguém vem aqui e prega e me chama de pastor de jegue. Poxa. Ele sua. Ele fede. E aí pega-se uma esteira de folha de bananeira, aquele negócio que bota no chão para dormir, para pobre dormir. Na roça? Aí, falar com rico é difícil, né? Ele falou que não conhece. É difícil. Hã? É estrela pra dormir, né? Mas de palha, não conhece. Rico não conhece. Pregar falando para rico é difícil, cara. Sério. Então, o que acontece? Aí joga-se aquela esteira sobre o jumentinho, e o jumentinho está lá levando Jesus e as pernas dele quase encostando no chão.
e o ar-condicionado não estava bombando. Aí diz assim, Marcos expõe que o servo, após entrada triunfal em Jerusalém, teve fome e ao enxergar de certa distância uma figueira, os irmãos já conhecem a história, ele fez com que ela secasse. Aí você descendo um pouquinho mais abaixo, você vai encontrar escrito assim, perto da figueira, quando chegaram perto da figueira e viram que ela estava seca, desde a sua raiz, aqui nessa parte aqui, quando primeiro ele passou e amaldiçoou a figueira para que não desse fruto. Ela secou de cima até embaixo, até a sua raiz. Morreu, acabou, não serve mais para nada. Sabe o que eu aprendo aqui, nesse texto? Eu entendo isso aqui como um recado de Cristo para a igreja. Dá uma olhadinha em Lucas 3,9, por favor. Lucas 3,9. Que o texto aqui diz que é Marcos 20, mas como eu levei para um recado de Deus para a igreja, então eu fiquei com Lucas 3,9. Para a gente dar uma analisada nisso aqui. Não querendo tirar e nem acrescentar de forma nenhuma. Lucas 3,9 diz assim, ó, quer ver? Ó? O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada no fogo. Senhores, governantes, dominantes das nações, dos menos favorecidos, serão cortados e lançados no fogo. Só será exaltado e assenta-se à direita de Deus quem é servo. Quem é servo, eu tenho isso aqui como lição. Ele passou e me viu. Imagina, foi para Jerusalém, sua entrada triunfal, extraordinária isso aqui. Me viu como servo, mas explorando as nações. Me viu como servo, mas não anunciava o evangelho. Me viu naquele dia em que eu levantei as mãos, aceitei a Cristo como Salvador, mas nunca tive uma característica de crente. Nunca amei, nunca perdoei, nunca compreendi, nunca ajudei a ninguém, nunca fiz nada pelo evangelho, pela palavra de Deus. Aí ele diz o quê? Será cortado, aí diz o machado já está posto à raiz. A árvore que não produz fruto será cortada e lançada no fogo. Isso aqui é para a gente, irmãos. Isso aqui é para o Senhor. Isso é para Senhor. Servo não, servo obedece. Servo, ele diz assim, ó. Igual foi o centurião, né, que falou assim, não, meu senhor. Ele chegou, foi o centurião que chegou para Jesus e falou assim, eu tenho o meu criado lá que está doente, não foi isso? Tá certo? Obrigado. Aí ele disse assim, eu vou lá. Eu falei assim, não faz isso. Eu não sou digno que entre na minha casa, pois eu tenho servos a meu serviço, que eu digo, vem e ele vem, faz e ele faz, eu peço e ele me dá. Mas se tu, aleluias, falar só uma palavra, com certeza o meu servo será curado. Olha, ele teve compaixão do servo, teve misericórdia do servo, e logo Jesus falou assim, olha, eu nunca vi tanta fé. Vai lá, já está resolvido o teu problema. Jesus veio para servir. Nós lemos aqui, irmãos, Marcos 10, 42 ao 44, 45. Jesus Cristo veio para servir e para dar exemplo. Quando ele foi para ser batizado, aí
O apóstolo falou, mas Senhor, tu vem para que eu te batize? Eu que mereço ser batizado, eu que preciso ser batizado. Ele falou assim, não façam isso para que sigam o meu exemplo. Quem é que está seguindo o exemplo de Cristo nessa terra? Quem? O exemplo do servo. E quando eu leio esse texto de Lucas, que também está em Mateus 3,10, quase a mesma palavra, que o machado está posto à raiz da árvore que não produz. Detalhe, amados, cortar pela raiz, arrancar para não ter história. Então, amados, nós precisamos compreender que fomos chamados para ser servo e não senhor, não mandar. Como o pastor Moisés fala aqui, ó, eu não mando em ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou maior do que ninguém. Apenas a minha posição é diferente. A posição da tribuna é diferente da de vocês. Joel não é de pregar, mas Joel sabe que vai estar no culto, e ele se preocupa porque ele vai ter que cantar os louvores. Alguns de vocês aí se preocuparam em dar aula hoje? Alguns de vocês se preocuparam? Não, mas eu estou quase o mês todo estudando todo dia e não sei de nada. Ele estava preocupado, levantou a mão ali. Estava preocupado. A gente se preocupa, então é o que o pastor fala, não sou melhor do que vocês, não sou maior do que vocês, não posso mais do que vocês, pelo contrário, eu dependo de vocês. Ele já falou aqui várias vezes. Durante mais de um ano, ele vinha para cá de manhã, na escola dominical, e pregava sozinho. Aí falou, Antônio, me ajuda lá. Eu falei, eu não. Não dá para pregar para banco, não. Ainda deixei ele na mão, tadinho. Mas ele gosta. Ele gosta. Então, filhos, aprendam isso. Eu estava conversando com alguém na loja e essa pessoa, de certa forma, endeusando o seu líder. Eu falei, não faz isso não, rapaz. Está endeusando o cara errado. Está endeusando a pessoa errado. Ele é teu servo. A Bíblia diz que o pastor é um presente de Deus para a igreja. Para quê? Para mandar? Para servir. Para carregar nas costas. É um presente de Deus, é para servir. E quais de nós estamos seguindo o exemplo de Cristo? Quais? Alguém falou? Autoridade sobre os demônios. Não há nada mais prazeroso do que a observação leve e aguçada de Marcos em querer nos mostrar que Jesus tem toda a autoridade sobre os demônios. O que devemos nos atentar é que Jesus escolheu, presta atenção, olha só, olha como é que muda. Ninguém é maior do que ninguém, mas muda a posição, muda a posição que você se encontra, Eclesiástica, diz assim, é que Jesus escolheu 12 discípulos e designou com a mesma autoridade para pregar, expulsar os demônios, pregar e expulsar os demônios. Ele escolheu 12. Posições diferentes. Mas se esses 12 não tiver a característica de servo, qualidade de servo, não expulsa demônio. Não expulsa demônios. Pergunto, eu já vi. Não sei se alguns aqui já viram, eu acredito que sim. Só se quiser mais uma vez me deixar sozinho. Já viram alguém ir expulsar um demônio, irmã Sheila, e o demônio olhar para ele e dizer assim, você? Já viu, irmã Sheila? Eu fui direto, cara. Eu acertei dessa vez. Já viu, irmã Sheila? Se o demônio olhar para ele assim, todo torto, de você, não tem condição não. Senhora?
Ainda comenta o pecado. Já vi isso, irmã Sheila. Não foi nenhuma nem duas vezes, não. Você não tem condição, não. Boa palavra, é exatamente isso que eu ia falar também. Veio tirar a autoridade. Muito bom, muito bom. Ele, bem colocado, ele fala isso para quem não tem condição e para tentar envergonhar o servo, ele também fala. Mas aí o servo olha para ele assim, não vou olhar para ninguém não, que é para não achar que é demônio. Aí o servo olha para ele assim, ei, cala a boca, demônio, em nome de Jesus, sai! E ele vai. Ele não teima mais não, irmão. Sabe por que ele não teima mais? Porque Deus sabe que ele é servo, está usando a autoridade de servo que foi dada por ele para expulsar demônio, e Deus, pela sua infinita misericórdia, vai mandar o demônio sair. Eu imagino quando o servo, o santo de Deus chega para o demônio, dá um grito nele, manda ele embora, eu imagino Deus chegar assim, vai logo, corre! Mete o pé. Hã? Bom, muito bom. Isso aí. No caso de Paulo, ele está falando aqui, o demônio não acusou. Chegou e falou assim, isso é um santo homem de Deus. Olha o que o diabo faz. O diabo é terrível, irmão. Hã? É. Demônio é terrível, irmãos. Por isso que nós precisamos ser servo para ser usado pelo Espírito de Deus, ter autoridade, exercer essa autoridade que Ele nos deu para expulsar os demônios, curar as enfermidades. Precisamos disso. Se não for servo, não adianta. Mas eu quero dizer... Sim, meu filho. Muito bem, Rogério, muito bem. Mas aí, além disso, tá? Não tiro a sua palavra não, que é excelente. Mas além disso, de repente o diabo pensou assim, pô, eu vou elogiar Paulo, que ele vai dizer, não, eu sou bom mesmo. Ali ele achava que Paulo não ia se atentar, porque nós temos a tendência de, na crítica, fazer uma análise. No elogio, você não se analisa. É, então, verdade. Talvez o demônio pensou assim, ele não vai analisar a situação. Só que Paulo tinha o dom de discernimento. Boa. Porque era o quê? Servo. Assim, não, calma aí, peraí, vamos voltar aqui e ele vai sair. Isso aí, boa, muito bem. Os irmãos são felizes nas suas colocações. Então isso é muito engraçado, muito interessante observarmos isso. Paulo, o grande servo de Deus, não se deixava levar pelos demônios. Pelo que o demônio falava, ou queria fazer algo. Não deixava não. Ele era servo, andava guiado pelo Espírito de Deus, tinha um discernimento, compreendia, ouvia e discernia a voz dos demônios, as suas atitudes. Sim. Bom. Isso aí. É. Verdade, isso aí. Então o servo, irmãos, ele não se deixa levar, é o que os irmãos falaram. Ele ouve um conselho, supostamente, ou uma palavra, e ele não rejeita, também não coloca em prática no momento. Ele vai analisar se a ideia é boa ou não, por ser servo. Porque quem não é servo, quem é senhor, dá logo chega para lá. Quem é você para me dar conselhos? Quem é você para me dar ideia? Mas o servo não. O servo ouve, observa e analisa para ver se vale a pena ou não. E se vale a pena, ele coloca em prática. Mas conheço muitos que não colocam. Pode ser boa como for, ele não coloca, porque ele quer o mérito para ele. Sabe por que quer o mérito?
porque ele não é servo, ele é senhor. Ó, eu conheço e ouvi falar. Eu ia falar outras coisas, mas vocês vão identificar, não posso. Conheço, líder, e ouvi falar. Falou para mim. Eu até anotei aqui. Eu sou sacerdote. Eu que expulso o demônio. Eu que tenho visões e revelações. E não deixava ninguém na igreja se levantar para isso. Será que ele é servo? É, verdade. Ainda no tópico 2.2 diz assim, uma autoridade inquestionável. Uma autoridade, irmãos, presta atenção. A pessoa que a sua autoridade ela é inquestionável é porque ele é servo, ele é humilde, ele é simples, ele é transparente, ele é verdadeiro, ele ama, ele abraça, ele corrige no tempo certo, ele é composto de tudo. Aí diz assim, uma autoridade inquestionável. Uma vez mais, Jesus demonstra sua autoridade ao libertar um jovem lunático das garras dos demônios. É bom que se diga que o incidente da cura do jovem lunático ocorre após Jesus e os discípulos descerem do monte onde ocorreu a transfiguração. Refugiando-se na narrativa do texto do Evangelho de Marcos, podemos dizer que o espírito maligno que tomava conta daquele jovem atuava de duas maneiras. Olha como é que o diabo atua na vida das pessoas. Preste atenção. Duas maneiras distintas para que aquele jovem não recebesse a cura. A primeira atuação dos demônios foi deixá-lo mudo. Porque deixando mudo, você não pede socorro. Você não pede ajuda. Você não grita socorro. Você não declara a sua necessidade. Você não declara o que precisa. Você está mudo. Aí diz assim, pois desse modo ele não tinha como rogar por aquela cura. E a outra maneira de atuação de Satanás foi deixá-lo surdo, pois assim o jovem não poderia ser alcançado pela palavra que liberta o homem das garras do diabo. Filhos, eu vou falar algo que os irmãos de repente até vão interpretar errado, mas eu gosto de louvores, nós temos aqui uma turma excelente para cantar, a gente sente a glória de Deus, mas um culto não é louvor. Um culto não é de louvor. Não é de louvor. Um culto é da palavra de Deus, é a palavra que liberta. Não tenha dúvida de que alguém já ouviu um louvor em algum lugar e por aquele louvor se converteu, não tenha dúvida, porque o louvor falava algo de Deus para ele, que o Espírito de Deus entrou nele e o convenceu do seu pecado e ele foi e se rendeu diante de Deus. Mas quem liberta é a palavra de Deus. Não é os louvores. Não é os louvores. E digo uma coisa para mim, Antônio, eu não escuto essas rádios evangélicas. Eu não escuto. Essas rádios que só cantam. Não tem trabalho social nenhum. Não está por ninguém, está por si próprio, porque é Senhor. Não tem um projeto de resgatar vidas, não tem projeto de centro de recuperação, não faz um anúncio de graça para ninguém, paga-se muito caro. Compra o direito de alguém que a outrora louvava com unção, com inspiração, compra o direito e o mata.
e o mata, porque é senhor, passa a ser o dono. É o que nós lemos aqui na Bíblia, que a sociedade tem os seus governantes que dominam as nações, dominam os povos. Nós temos dentro da nossa igreja, dentro do evangelho, pessoas dominantes de pessoas, donos, líderes, senhores, arrancando sangue, bebendo sangue de canudo. E ele não consegue enxergar, ele não consegue enxergar, o que o diabo faz, A igreja está cheia de crentes assim, irmãos, que o diabo o tornou mudo, que o diabo o tornou surdo e cego. Ele não consegue ver o caminho errado que está seguindo. Não consegue. O pastor falou do livro aqui, o Pelegrino, né? Não falou? E falou que quem quisesse ver o filme podia ver. Eu cheguei em casa e vi o filme. Bom, não é bom? Quem é que não tem internet aqui? Quem não tem? Quem não tem? Agora eu gostei de ficar sozinho. Mas eu tenho. Eu só queria que você... Todo mundo tem internet. Todo mundo. Não vê porque não quer. Ah, não tive tempo. Não vê porque não quer. Preste atenção. O Pelegrino, a ideia dele é chegar às mansões celestiais. Era chegar às mansões celestiais. É um destino. Qual é o destino do crente? Ir para o céu. E até chegar no céu das mansões celestiais, há caminhos que pegamos que nos leva a perder a salvação, de não chegar no destino proposto. Sim. Boa, muito bom, irmão. Dá para ver sim. E ele citou aqui que o pastor, de vez em quando, da porta do céu há caminhos para o inferno. Aonde é a porta do céu, irmãos? Onde é a porta do céu, irmãos? Aqui, a igreja, que muitos não querem mais. Querem ser crente em casa. Sabe quem é esse? Não é servo, porque o servo vem para a igreja. Nós vamos falar nisso aqui, já já. Escuta. Até ele chegar às mansões celestiais, existiam uns obstáculos. Ele deu até nome que eu não vou lembrar agora. Aí ele errava o caminho, subia, entrava pelo mato, saía pelo outro. E o servo é tão bom que mesmo o Pelegrino errando o caminho, ele se apresentava para ele e dizia assim, volta para o caminho. Deus está mandando o cego por Satanás voltar para abrir os olhos. Deus está mandando o surdo por Satanás falar. E está mandando o mudo, ou o surdo ouvir, ou o mudo falar. Está mandando. Porque Satanás tem feito isso na vida de muito crente. Ele não consegue enxergar o seu pecado. Ele não consegue enxergar a sua transgressão. Ele não consegue enxergar. Ele só enxerga assim, não, Deus é misericordioso. Ele vai ter misericórdia de mim. Cuidado. Antônio, cuidado. Vai ficar ruim para tu. Aleluias. Pois assim o jovem não poderia ser alcançado pela palavra que liberta o homem das garras do diabo. Contudo, vemos que o pai do jovem o leva até Jesus, que usando sua autoridade liberta aquele jovem dos demônios. Está escrito em Marcos 9, 28 e 29. Se o servo expulsa... irmãos, só o servo ele consegue expulsar demônios. Não esqueça disso, não. E se nós não tivermos a vida diante de Deus, com santidade, não tem condições. Você vai ser envergonhado pelos demônios. E como disse o evangelista Dalmi, até o servo pode ser envergonhado por Satanás. Eu tenho uma mania de falar assim, eu desafio o capeta. Eu falo assim às vezes. Eu desafio o capeta a provar que eu tenho alguma coisa contra os meus irmãos. Eu desafio a provar. Por quê? Eu já vendo que ele é acusador, ele pode me acusar. Como ele acabou de falar. Até o santo, o diabo pode querer envergonhar. Mas eu quero ver ele aprovar que eu tenho alguma coisa que eu guardo no coração, rancor.
de alguns de vocês, ou de algum pastor que já foi meu líder, ou de algum irmão que já foi meu líder, ou de algum irmão que já congregamos junto. Duvido que ele prove. Até esse dia de hoje, 10, 18 minutos e 50 segundos. Quero que ele prove. Jesus concede o poder de expulsar os demônios. É notório nas páginas do Novo Testamento que o Senhor Jesus não somente tem poder sobre os demônios, como também concede a seus discípulos o poder para expulsar. Preste atenção. Ele concede, querido, escuta aqui. Ele concedeu poder sobre os demônios a quem mesmo? Aos discípulos. E esses discípulos são quem? Servos. Ele concede poder. E se eu, como discípulo, como servo, não tenho autoridade sobre os demônios, é porque eu estou pisando fora do caminho. Vocês lembram do peregrino que quando ele estava no caminho, o que vinha ele passava por cima? Ele vencia? Venceu ou não vencia, irmã? Não conseguiram entrar. Isso aí. Muito bom. Quem está no caminho, presta atenção, quem é servo, quem obedece o seu Senhor, chamado Jesus Cristo, ele vence todas as dificuldades da vida. Presta atenção. Ele não é livre das dificuldades, ele vence as dificuldades na dificuldade. Me mostra aí alguém da Bíblia, aí, um herói da fé aí que Deus não permitiu sofrer misérias, dores, angústia, perseguições, infortúnios. Me mostra. Aí ele chegou para Sadraque, Mesaque e Abednego e falou, não, vocês não vão entrar não, fica fora. Foi assim que ele falou? Não, foi assim, deixou, permitiu. Aí quando esses servos estavam lá na fornalha, aí ele olhou assim para o lado assim, quem estava com ele? Quem está com vocês? Quem está comigo? Quem está conosco? É o nosso Senhor, nossa fortaleza, nosso refúgio, nossa alegria, nossa esperança, nosso muro, nossa pedra angular, pedra de esquina. Fica firme, não desista, vê o que vier. É na tempestade que ele vai passar com você. Você vai atravessar e dizer, eu sofri danos, mas eu estou vivo, eu estou de pé. Já viu alguém contar testemunho depois de morrer, de ser estrangulado, acabado, derrotado, humilhado, ficar no mundo, nunca mais voltar para a igreja? Sempre quem vem na igreja contar testemunho é alguém que foi esmagado pelo rolo compressor, voltou e disse assim, vou contar meu testemunho do que eu passei e do livramento que Deus me deu. Porque é servo, fica firme. Aconteça o que acontecer, fica firme. Aí me faz lembrar daquele filme, acho que é Desafiando os Gigantes, né? Que diz assim, ganhando ou perdendo, honraremos ao Senhor. Ganhando ou perdendo, honraremos ao Senhor. Aí diz assim, pois o nosso Senhor bem sabe que ainda há atividades demoníacas no mundo e pessoas que precisam ser libertas de espíritos maus. Contudo, é importante destacar que a autoridade colocada à disposição dos discípulos de Cristo nunca se torna posse deles. Como eu falei no início, vi e ouvi líder falar para mim que ele era o sacerdote, que ele tinha autoridade de expulsar os demônios, que ele tinha autoridade de profetizar, que ele tinha autoridade de falar. Nunca é propriedade dele. Permanece sempre a autoridade delegada. O que é delegado é que a autoridade delegou a ele. Passou para ele, mas sempre tem um líder. Presta atenção. Pastor Moisés é o pastor desta igreja.
Pastor Samuel é o pastor do pastor Moisés, que também é pastor dessa igreja. Pastor Moisés é o pastor dessa igreja e delegou ao evangelista Dalmi a superintendência da escola dominical. Mas quem é acima do evangelista Dalmi? Pastor Moisés. E aí sucessivamente. Eu sou o vice. Já está dizendo. Meu Deus, vice não questiona, já é vice. Ah, qual é a minha autoridade aqui como vice? Nenhuma. Ora, pois, que ideia é essa? Ah, qual é a minha autoridade que eu exerço? Nenhuma, você é vice. Faço igual o pastor Tiago, que veio aqui na igreja pregar, ele sempre me chamou de vascaíno, que é sempre vice. Sempre vice. Agora ele é vice há 6 anos, vascaíno ele. Agora, é claro que quando o líder não está, aí muda a figura. Eu assumo a direção da igreja interinamente. E o que ele deixou escrito para se cumprir, eu só assino. Não faço nada do que ele não deixou. Eu não mudo nada. A única coisa que pode mudar alguma coisa aqui é a forma de pregar, de ensinar, mas não que não seja de acordo com a dele. Imagina ele falar aqui que o mentiroso vai para o inferno e eu digo, não. Ele não está aqui, né? Eu falo, vou aproveitar que o pastor Moisés não está aqui. Vou falar que ninguém vai para o inferno. Não, negativo. Então, autoridade, escute, autoridade. Quando você assumir uma posição, você está na direção de um departamento, na direção do departamento. Mas quem é o líder seu e do departamento é o pastor da igreja. Não se faz nada num departamento sem o líder saber, sem o líder apoiar. O nosso irmão Rogério, mas a sua esposa, sabiamente chegaram para mim e falaram comigo que ia convidar alguém para estar com eles na cantina de missões. Eu falei, perfeito, primeiro eu vou falar com o pastor Moisés. O pastor Moisés concorda. Foi isso, Rogério? Aí eu falei, pastor, eu concordo. Se o pastor Moisés concordar, concordamos. Se ele disser não, é não. Pronto. Chega o pastor Moisés e o Rogério, mas a irmã Tereza me falaram isso, da irmã assim. Aí concordo. Aí eu concordo, Geraldo. Aí eu, mais do que macho, né? Concordo, Rogério. Concordo. Aí eu falei assim, não. Pastor Moisés concorda, está aprovado. É assim que funciona, irmãos. Ser escolhido por Deus nunca será motivo de ser escolhido por Deus nunca será motivo de se vangloriar ou reivindicar privilégios. Eu vou ler de novo que eu gostei. Ser escolhido por Deus nunca será motivo de se vangloriar. Eu sou o pastor, eu sou o chefe, a autoridade é minha, quem manda sou eu, ninguém desmanda, é o que vou, é o que volto, é o que peço, tem que me dar, é o que mando, tem que ir, eu mando vir, tem que voltar. Negativo. Funciona assim, ser escolhido por Deus nunca será motivo de vangloriar-se ou reivindicar privilégios. Conheci também um pastor que ele chegou. Não vou lembrar qual é o nome da loja, me ajuda aí. Chegou e pegou o cartão da loja caríssima de terno. Terno caro. Fala aí que vocês que compram terno caro. Hã? Maremã? Acho que foi Vila Romana, não foi? Foi Vila Romana, Vila Romana mesmo. Foi lá na Vila Romana, pegou o cartãozinho e chegou para os departamentos da igreja, a liderança. Por exemplo, aqui, chegou para o Márcio, meu filho, aqui o cartãozinho da Vila Romana, a mocidade vai me dar o terno dessa cor. Assim, eu vivi isso, dominando as nações, porque ele não é servo, ele é senhor. Chegou para o departamento das irmãs, dos varões, aí se cria um monte de departamento, é igual o Estado, né? O Estado agora tá colocando a secretaria, o secretário agora foi empossado de jovens, secretaria de jovens e velho.
Secretaria, cria-se secretaria no Estado sem necessidade, para nada. Agora, dia 28 de maio agora, todo dia 28 de maio vai ser o dia da mulher, daquele momento da mulher, daquele período da mulher. Dia internacional. Aí daqui a pouco cria um secretário para isso. Daqui a pouco cria um secretário para uma secretaria para isso. Escuta, filho, eu vi isso acontecer. Aí cria-se, eu estou falando dentro do privilégio, cria-se privilégio. Não, eu sou o cara, então eu quero um terno dessa cor. Aí cada departamento teve que dar um terno de cor, daquela cor que ele queria. Não podia ser o mesmo. O Dalmir não podia me dar um terno azul, o presbítero Soeiro me dar um terno azul, não pode, tem que ser de cor diferente. E a igreja, um carro zero. Vectra GLS, quando foi lançado, zero. Não é esse servo que nós estamos falando. Esse servo aqui não foi aquele que aprendeu com um servo chamado Jesus Cristo. Não foi mesmo. Não foi mesmo. E quando vocês um dia forem líder, sejam servos. 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 Hoje você vê, porteiro da igreja, ele sai da igreja, abre um ministério para ele, porque ele não quer ser servo, quer ser senhor. Diácono abrindo igreja. Presbítero abrindo igreja. Para ser pastor presidente, porque ele quer privilégio. Ele quer acordar a hora que ele quer, vai para a igreja, só tem 2 cultos na semana. O resto ele fica em casa, viaja e vocês pagam isso para ele. Servo não é isso. Servo, já está escrito, servo, para servir. E o próprio Jesus falou, vou voltar a falar assim, o Jesus Cristo, não veio para ser servido, ele veio para servir. Aqui, o pastor falou aqui, onde é esse prédiozinho aqui. O camarada veio aqui, não foi? Abriu uma igreja aqui? Abriu uma igreja aqui. Vamos lá, vou nada. Tá pensando o quê? Tá assim, ó. Não querem ser servo. Querem ser senhor. Querem mandar. E não foi esse o ensinamento. O tópico 3, irmãos. Aí aqui diz assim, ó. Autoridade sobre as enfermidades. Autoridade sobre as doenças. O legado da autoridade de Jesus sobre as enfermidades. Autoridade para levar esperança a muitos. Aí a gente vê, por exemplo, não se vê mais cura nas igrejas como se via. Vê? Não, me ajuda. Vê? Hoje se vê cura nas igrejas como se via antigamente? Tá difícil? Não se vê mais batismo no Espírito Santo, porque as pessoas passam a ter vergonha de falar em mistério, ou então dar aqueles pulinhos, sabe? Sente vergonha de alguma forma. Aí o que acontece? As pessoas não são servo, e se não é servo, não tem a mão ungida para curar, como Jesus aqui falou, que ele deu autoridade para quê? Para expulsar demônio e curar os enfermos. Mas como a minha visão é mandar, é ser senhor, é ser chefe, é ser cabeça, é querer privilégios para mim, aí eu não tenho autoridade de servo, eu tenho autoridade de senhor. E quando eu esmago aqueles que estão sob a minha autoridade, Deus não se agrada. Então a porta não se abre e jamais eu serei próspero. Jamais. Então hoje você não vê mais, como está escrito aqui, o legado, diz assim, autoridade sobre, no tópico 3, né? Autoridade sobre todas as doenças, o legado da autoridade de Jesus sobre as enfermidades e a autoridade para levar esperança. Levar esperança, irmão. Escuta, quando nós somos servos e Deus se inclina para ouvir a nossa oração e responder, nos dá esperança de vencer. Nos dá esperança de, sabe, aquilo que quando você fala, faz pela glória, para a glória de Deus, que alguém pode, irmãos, boa palavra. Ele nunca cresce, porque ele vai entender que a glória é de Deus e a alegria é nossa. Porque a palavra que Deus deu a ele para a edificação da igreja fez com que todos crescessem, aprendessem. Então, preste atenção, vou encerrar.
tudo que você lê, tudo que você ouvir, você só erra se quiser. Primeiro, o querer é acreditar que eu falei e ponto final. Nada mais prevalece sobre a minha palavra, nem mesmo a Bíblia. Quantas coisas erradas eu já falei, as pessoas acataram como verdade, porque eu sou evangelista, eu estou pregando, eu estou lecionando, a pessoa acredita, acha que porque por ser eu ter essa autoridade, ou por ser o pastor Moisés, ou outros pastores, acha que foi verdade, acha que aquilo é a verdade, sem examinar as Escrituras, a Bíblia diz o quê? Erreis por não... Ou ela falou, erreis porque não ouviu o teu pastor? Não, erreis por não conhecer a verdade da Bíblia. Aí o povo se embaraça, erra. A conclusão diz assim, tendo estudado sobre a verdade de que nosso Senhor Jesus possui toda a autoridade demonstrada por Ele ao lidar com a natureza, os demônios e as enfermidades, devemos procurar estar cada vez mais firmes em Cristo e no poder do Espírito Santo. Nos empenhamos no anúncio do Evangelho completo para a pessoa inteira, espiritual, emocional e física. Quem tem equilíbrio espiritual, emocional e físico, nunca será senhor, sempre será servo e ouvirá a voz do seu Senhor. Nunca esqueça disso. Que o Senhor te abençoe. Vamos ficar de pé. 17h30. É isso mesmo? 17h30. Oração. 18 horas é o nosso culto de adoração e os irmãos não deixem de estar aqui para adorar o Senhor mais uma vez nesta igreja. E como disse nosso evangelista Dalmir, nosso pastor não pôde estar aqui porque foi convidado para estar pregando numa igreja aqui perto, aqui em Anchieta. Por essa razão ele não pôde estar aqui. Amém, filhos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e fiquem firmes. Sempre com a concepção de ser servo. Eu sei que alguns daqui um dia talvez sairão da sua posição e talvez um dia sejam pastores, até presidentes. Mas se quiserem crescer, sejam transparentes com a igreja, obediente à própria igreja e ao Senhor. Como o pastor Moisés de vez em quando fala, ele depende de vocês. Sem vocês, não tem, simplesmente ninguém fica 20, 30 anos numa igreja pregando para os bancos. Então, todos nós dependemos uns dos outros. Amém, filhos? Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus e eu retorno aqui ao nosso evangelista Dalmir a palavra. Glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe nossos corações, tá? Me permite uma observação, Antônio? O pastor Abinaí, ele elencou 3 elementos sobre a autoridade aqui na lição. Sobre a natureza, sobre os demônios e sobre as enfermidades. Talvez por falta de espaço, ele não colocou autoridade sobre os seres humanos, sobre os homens. E eu vou dizer para os irmãos, é a mais difícil de se lidar. Sabe por quê? Vou resumir. Não existe nenhuma autoridade sem que antes haja submissão. Se não houver em mim o sentimento de me submeter à minha autoridade, ela não vale de nada. Então, assim, primeiro tem que haver a submissão. É saber aonde eu estou, quem eu sou e com quem eu estou lidando. E lidar com seres humanos é muito difícil. Você que exerce autoridade, seja aqui na igreja, seja no seu trabalho. Irmãos, eu já fui maltratado no trabalho, já fui maltratado na igreja, mas eu nunca botei o dedo na cara de ninguém e disse assim, você sabe o que você está falando? Tem que haver primeiro submissão. Então, irmãos, guarda essa palavra, ela sintetiza tudo essa lição. Porque se você estiver submisso ao seu pastor, ao seu patrão, você vai ser um excelente servo. Você vai se submeter e você vai tirar de letra tudo isso. Então, que Deus te abençoe.
Guarde esta palavra, porque o servo de hoje vai ser amanhã um servo maior ainda. O pastor da igreja é o maior servo da igreja. Ele não é o Deus da igreja, ele é o anjo da igreja, né? Mas tem gente que se acha que é Deus, né? Então, que Deus possa te abençoar.